Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um Moon Talks. Poxa, hoje vai ser maravilhoso, como tá sendo. Todas as lives estão sendo maravilhosas, com pessoas maravilhosas. E estamos aqui em mais uma live. E você que tá trabalhando em casa agora, no home office, essa live é para você. O tema é sobre home office, como fazer uma gestão de equipe à distância. Então, obviamente, isso aqui vai ser show de bola. E a nossa convidada é uma convidada muito especial para mim, ela é minha mentora e ela logo tá entrando aqui para falar conosco. Mas antes de mais nada, eu quero apresentar um pouquinho, falar um pouco da Moon Talks. Moon Talks é um projeto, tá? Falando que tem todas as terças e quintas, para falar sobre vários temas pertinentes do que nós estamos vivendo hoje, sobre crise, sobre emoções, sobre trabalho, sobre tudo. Nós estamos fazendo então várias lives com vários temas, com vários especialistas. As nossas lives estão gravadas sempre no IGTV, tá? E nós temos também as nossas lives gravadas em outros conteúdos também no nosso YouTube. Então, quem não nos conhece, acessa lá o YouTube e siga as nossas redes, vocês vão adorar os conteúdos. A ideia da Moon Talks, como a Moon Consultoria, é proporcionar conteúdos bacanas para a gente ter um incentivo, para a gente trabalhar a famosa corrente do bem. E eu espero que vocês gostem. Estou esperando aqui a mestra chegar. E o tema home office é um tema que é super pertinente, né? É um tema que, olha, realmente isso aqui veio para ficar. Mas a gente vai falar sobre o tema. Deixa eu procurar a Magda de Paula aqui. Vamos ver se aqui eu consigo achar. Espera um pouquinho. Bom, ela deve estar entrando daqui a pouquinho. E para aproveitar e falar sobre a nossa agenda deste mês, na próxima quinta-feira eu vou estar conversando com a Cibele Borba, também um tema referente a home office, né? Como ser eficiente no trabalho home office, que é agora nessa quinta-feira. Então, nós estamos aí trabalhando, nós estamos aí com esse trabalho todo. Eu espero realmente que vocês curtam a nossa página, que vocês gostem da nossa página e lembrando que as gravações elas sempre ficam salvas na nossa rede e não vão esquecer disso, tá? Então, se você não conseguiu assistir até o final, não se preocupe, fique gravadinho lá a live e é só dar uma olhada até o final, tá bom? Estamos aguardando aqui a Magda chegar ainda. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, deixa eu dar aqui. Vamos lá, calma aí, que às vezes é um problema técnico, gente. Às vezes a internet oscila um pouquinho. Vamos lá. Ela já tá se conectando com a gente aí. Olha lá, a Magda chegou. Vamos lá, gente. Vamos. Magda já tá conectando. Olá! Gente, que delícia, que saudade, Mônica! Saudade, mestre! Que linda! Putz, que bacana! Como é que você está, querida? Quanto tempo? Quanto tempo a Faz, gente não se vê? nossa, faz eu acho que uns 3 anos, faz um tempinho. Olha, que legal, que Faz legal. um tempinho bom, nossa, gente, para quem não conhece, a Magda, ela foi a minha instrutora, a minha mestre no Business Coach. Ela que, para mim, ela não sabe, mas ela é um exemplo para mim, ou seja, onde eu quero chegar, ela é meu exemplo.
Eu tenho uma plena admiração pela Magna. Então, assim, está sendo um prazer imenso ter você aqui com a gente na Moon Talks. E olha, estou adorando. E me conte um pouco de você, Magna, como que tá os projetos, como que estão as coisas. Me fala um Uma pouquinho. loucura, uma É, loucura, né? É interessante porque, falando um pouquinho da minha história, né? Você lembra de isso, quando você esteve junto comigo, lá no isso. BEC. Hoje eu já não estou mais naquele instituto, então já tem mais ou menos um ano que eu já saí. Eu sempre atuei com os meus trabalhos de Sim, consultoria. Eu sou psicóloga por formação, mas eu sempre atuei na área organizacional. Então, meu trabalho sempre foi com desenvolvimento de liderança, com desenvolvimento de pessoas. E é muito interessante, Mônica, que nesse momento de pandemia, eu imaginei que as coisas fossem parar um pouquinho mais, né? E, na verdade, as pessoas estão buscando muito aprender. Está sendo um momento muito, muito, muito especial. Quando você me falou, inclusive, para fazer esse papo, eu falei, olha, tem tudo a ver com o momento que realmente eu estou trabalhando bastante, que muita demanda bacana. legal, né? E, na verdade, a gente só pode achar um tempinho para aqueles pedidos especiais de pessoas como você, Mônica. Ai, linda, Delícia, delícia estar obrigada. aqui. E Não, vamos fazer um delícia. bate-papo bem legal. Eu acho que a gente vai ter Vamos. pessoas especiais aqui com a gente. Sim, Então, sim, o vamos pessoal tá embora lá. entrando, tá se conectando, vamos lá. E se não tiver, tá gravado no IGTV, né, Magda? É isso aí. Magda, a gente está vivendo uma crise sem precedentes, né? Obviamente, a gente está vivendo um momento totalmente atípico, que o que era para ser um tempo curto, né, de adaptação, já passou um pouco desse período e está virando uma questão de rotina hoje. Sim. Né? Hoje a gente fala muito sobre, a gente saiu saiu da noite para o dia, nós saímos da nossa rotina de trabalhar dentro de escritórios corporativos e fomos para as nossas casas Uhum. de uma forma brusca, né? De uma forma bem radical, às vezes da noite para o dia, sem estrutura nenhuma, sem nenhuma adaptação, inclusive adaptação mental de como fazer toda essa gestão, né? E eu queria entender um pouquinho qual que é hoje, qual que é os maiores desafios de trabalhar em casa, trabalhar em home office, né? Qual que é os Uhum. maiores desafios hoje que você percebe que as pessoas estão enfrentando, Magna? É. Eu considero, Mônica, que assim, o maior desafio é porque a nossa casa já nos traz um mindset. Trabalho tem mindset de trabalho. E Sim, casa é associada a quê? A descanso, a um momento pessoal. Quando a gente mistura duas coisas que são tão importantes para a nossa vida, dois grandes pilares, a gente precisa ter muita consciência do que nós estamos fazendo, para poder fazer da melhor maneira. Então, a primeira coisa que acontece, eles se fundem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que separá-los e saber o momento certo de estar em casa e o momento de trabalhar. Então, sim, para esse momento, os desafios são, né? Primeiro, muitas pessoas, na hora de montar o seu trabalho, não sabem como organizar o trabalho em casa. Então, ele precisa parar e fazer uma lista das suas atividades. Quais são as suas atividades? E quais serão os horários? Né? E tem que ter um horário de entrada, tem que ter um horário de parar, o horário do descanso, o horário de andar, porque nós podemos correr o risco das duas coisas. Se eu já tenho uma tendência para workaholic, o que vai acontecer? Sento, tem o horário de sentar, mas não tem horário de parar. E aí isso também prejudica. E aí sim. prejudica o relacionamento em casa. Não é isso, Mônica? Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Então, esse é um ponto que é fundamental. O que a gente precisa? Nós temos que ter uma medição. Então, às vezes a gente não tem a medição do nosso limite. Então, eu tenho que ter uma medição clara. Quais são as entregas que eu tenho que fazer? Como que está o meu trabalho hoje? Inclusive, eu tenho que rever o meu trabalho, rever a minha rotina. Não é a mesma coisa, né? E aí, aquela coisa de levantar, de colocar uma roupa bem informal, de ter um Sim, espaço. Precisa ter um espaço. E um espaço que seja um espaço de trabalho, né? E quando você sentar lá, você liga modo trabalho, modo on, exatamente. né? Exatamente. Assim como existem muitos especialistas que falam, tem pessoas que sentam na cama e trabalham, né?
E aí, o que que acontece? A cama, ela precisa ser definida qual que é o papel dela. Se a gente usa para tudo, né? É, sem Acaba dúvida. que até Causa esquece, inclusive, confusão. os papéis dela principais, né? E causa confusão, né? Não é isso? Chega Né? pra lá, marido, chega pra lá, que agora é hora de trabalhar. Não, realmente, eu concordo plenamente. É. E não vejo que tem assim. Nada. Eu considero, Mônica, eu nunca fui muito de dizer que a gente tem que fazer as coisas fechadas. Né? Nós Sim, podemos, inclusive, se eu quero, talvez sentar no conforto da minha cama, para o quê? Porque eu quero estar lá com o computador, só para fechar alguma coisa. Mas é preciso só olhar para o lado direito ou esquerdo, não sei de que lado que ele ou ela dorme do teu lado, né? E dar uma olhada como é que tá. Né? Porque se você só está fazendo isso olhando para o teu computador, essa é que é a dica. A gente tem que tomar cuidado, né? Olha para o lado. O que que tá? Também está fazendo? Também está trabalhando? Então, talvez seja bacana realmente não interromper. E depois, fechar e passar para o momento, né? Momento 2, 3, né? Momento especial para todos nós. Porque senão o que administrar que o tempo, né, acontece? Magda? Isso Administrar. é gestão do tempo, né, Mônica? Porque o que que acontece? A gente precisa curtir realmente o momento da nossa casa e não trazer para ela o mindset de que minha casa é trabalho. Eu, por exemplo, vou te falar por mim. Eu e meu marido, nós temos a sorte, a gente mora numa chácara, né? Eu falo que eu não estive em momento nenhum em isolamento. Porque você anda, você tem espaço, você tem natureza. Eu sei que não são todas as pessoas que têm isso. Às vezes estão num apartamento. E às vezes definir esse espaço precisa primeiro de uma negociação. E isso tem que ser deixado claro. Como é, o que, que nós vamos usar, de forma que não interfira também na rotina da família, mas que esses acordos sejam feitos. Ou Sem seja, dúvida. organização, disciplina e acordos. Né? E é Sem claro, dúvida. com uma bela dose de coaching, aonde nós vamos fazer o quê? Não impor, perguntar, compartilhar. Né? Então, Sim. esse é o nosso propósito. Sem dúvida. Eu acho que hoje o desafio da gestão de tempo é a pessoa realmente colocar na cabeça que às vezes o tempo que ela ganha, né? A gente fala muito de deslocamento de trabalho, né? Isso. A gente fala, olha, ganhei tempo. Isso tem muito a ver, inclusive, comunicação não só em casa, como a comunicação com o funcionário, com o seu chefe ou com a parte corporativa, né, Magna? Sim, Porque você tem que ter um acordo também com a empresa em relação ao trabalho, né? Que é isso que eu queria sim, entender, porque quando a gente fala de gestão de tempo para nós que trabalhamos só e a gente fala de organização e a gente está falando aqui de colocar metas e colocar objetivos, quando a gente fala de colocar metas e objetivos para uma única pessoa, nós que temos nossos próprios negócios, é uma coisa. Quando, é, quando a gente lida, por exemplo, com uma equipe, né? A gente hoje o mundo corporativo você tem que fazer uma gestão, né? Por exemplo, várias pessoas que vêm me procurar falam assim, Mônica, eu estou com dificuldade da minha equipe porque eu não consigo ter mais aquele controle que antes você tinha de olhar, também passar o olho para saber se está tudo bem. E hoje parece que as coisas estão um pouco atravessadas e estão meio sufocadas para as pessoas, né? Como é que a gente faz essa questão de home office e gestão de equipe, Magda? Como é que a gente consegue administrar uma equipe e torná-la produtiva à distância e mantendo a motivação, né? sim, sim. Antes de eu te responder isso, eu tenho que mandar um beijo para Cibele. Cibele, me dê um beijo aí, minha aluna também. Sim, Delícia, ela é linda. saudade, né? E até a Larissa aí perguntou uma coisa aí na questão dos Com filhos, de filhos organizar, pequenos. né? Isso. Então, só comentar com a Larissa aqui, antes de eu passar para você, aquilo que você me perguntou. Sim. Então, Larissa, tudo é uma negociação, inclusive com os filhos, né? Então, se você, inclusive quando você trabalha com os filhos desde pequenininho, já deixando claro, você está ajudando a formar um adulto. E não é aquela coisa, entrou, tal, qualquer coisa aí ele paro tudo e tal. Ele precisa ter limites. Isso é importante para a educação dos filhos. E esse vai ser um momento muito importante, porque, inclusive, esse novo normal,
muita coisa pode ter essa continuidade. Muitas Sim. pessoas vão continuar nesse home office, né? Sem Então, dúvida. tem que negociar. Por mais que a gente ache delicioso quando o bichinho vem, pula no colo da gente, puxa a gente, é lindo, é maravilhoso, mas hello, tu tem entrega. E a tua Exato. entrega vai envolver no valor que você vai ganhar para sustentar essa coisa linda que você tem, né? Então, Performance também, né, Magda? performance, né? E aí entra o ponto que você falou, né? Como é que a gente faz para poder trabalhar esse home office e a gestão da equipe, né? A primeira coisa que eu considero importante, Mônica, que eu tenho trabalhado com vários coaches, é primeiro rever o seu trabalho a partir do momento que foi estabelecido o home office. Eu sinto que os gestores fizeram o seguinte, até o Papa Francisco diz o seguinte, né? Ele usa uma frase que eu até gravei aqui para a gente colocar. Olha que lindo que ele fala. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade. Sem Né? dúvida, porra, essa Olha frase é isso. boa. Então, veio Poderosa. uma tempestade, veio uma coisa que ninguém esperava. O que Sim. nós ficamos? Sem rumo, sem É. saber o que fazer. Nossa vulnerabilidade ficou a toda prova. Né? E aí, Sim. qual é o grande problema das pessoas? Quando a gente vê um problema, a primeira coisa é entrar num processo de defesa. Ao invés disso, o que nós temos que fazer? Como Otto Scharmer diz na teoria U, nós precisamos receber o futuro que emerge. Isso que está vindo é algo que mexe com a nossa vulnerabilidade, é algo que nos deixa sem chão. Aceite, esteja aberto. Quando eu digo não, eu não vejo alternativas. Agora, a partir do momento em que eu digo sim, e não é dizer sim para baixar a cabeça, não. Sim, eu estou aberto, eu vou aprender e eu vou criar soluções. E eu vou usar isso para fazer o melhor. Aí, o primeiro passo que eu preciso fazer, a partir do momento que eu já aceitei, eu preciso fazer o quê? Rever as minhas atividades. Como é que eu estou fazendo o meu trabalho hoje? Como é que é o meu processo dentro da minha empresa? Como é que eu faço a gestão da minha equipe? Quando você me perguntou como eu faço a gestão da equipe no home office, posso te falar uma coisa, Mônica? A maioria das pessoas não sabem nem fazer a gestão da equipe no dia a dia normal, imagina no home office. O home office, Exatamente. Chegou no ponto-chave. né? O home Exato. office, ele simplesmente desmascarou a nossa vulnerabilidade. Exatamente. Nosso Peraí, ponto eu já não fraco. sabia como acompanhar. E agora? Exato. Agora que vai ficar longe? Aí, Exato. né? Então, esse é o grande ponto, né? E o que a gente precisa fazer para isso? Na verdade, existe um trabalho da liderança. Eu falo que o trabalho da liderança é muito solitário. O líder se fecha, querendo o tempo todo ter as grandes ideias, aquela virada, um peso no ombro monstruoso. Sim. Sendo que, hello, você tem um time. E se você tem um time que está contigo, um time que quer fazer com você, senta, coloca junto com ele quais são as situações hoje. O que nós temos? Nós temos uma pandemia. Nós temos nossos clientes assim, assim. Nós temos uma regra do governo. Nós temos pá. Essas são as peças do nosso jogo de xadrez. Bora criar a nossa estratégia? E quando as pessoas fazem parte da solução, elas se sentem construindo uma história. Sem Né? dúvida. Então, como fazer com a equipe? Monte junto com ela. Né? Monte, redescreva os seus processos. Né? Eu tenho um cliente que nessa pandemia, Mônica, ele é uma empresa aqui de Goiânia, né? E se chama Superbola. E eles são fabricantes de roupas esportivas para times de futebol. Então, pra você ter uma ideia, eles fazem na nossa região Goiás, os times do Goiás e Vila, eles que fazem todo o uniforme deles e fazem para times também da Série A de outros estados. Eles trabalham há muitos anos com isso. O que aconteceu com o futebol? O que aconteceu com o futebol? O Não tem futebol mais parou. jogo. Não tem jogo. Né? Ninguém está comprando camisa de futebol. Né? O que ele fez? Ele tinha várias equipes, máquinas de costura, né? Várias equipes de profissionais. O que ele tinha que costurar? Máscara.
máscara. E ele criou uma máscara muito legal. Ele criou máscaras oficiais, as máscaras de acordo com a OMS, com tudo que é definido. Montou uma linha de produtos e também criou uma máscara esportiva. Uma máscara feita de quê? Daquele tecido que respira, que você não fica abafado, né? Opa! Calma que nós estamos aqui, tá buferizando aqui. Calma aí, calma aí. Magna saiu, mas ela entra daqui a pouco. Falha técnica. Olha lá, entrou de novo. Tá carregando, espera um pouquinho. Não saia da sala, que ela tá entrando de volta, gente. Home office é isso, gente. Primeira coisa que tem que ter para você fazer um bom trabalho, não adianta. Pode ser a minha internet, pode ser a internet dela, tem que ter infraestrutura. Gente, o home office também tem que ter infraestrutura boa, tá? Então a gente tá falando muito de home office aí, mas a gente saiu da noite para o dia para trabalhar em casa e a gente, como a Magda falou, a gente trabalha na cama, a gente trabalha na cozinha, a gente trabalha no quarto e a gente trabalha também com a maioria do pessoal está trabalhando em casa. Então, pensa, o horário de pico da internet é o horário de trabalho. E nem a estrutura está aguentando tanta coisa aqui. Estou tentando entrar aqui. Ela não deu retorno, mas vamos tentar de novo, gente. A gente põe aqui e a gente vai tentando. Então, assim, home office tem várias coisas para você ser produtivo, né, Magda? E é bem assim. E é bem assim que acontece, né? Tecnologia. E aí você está numa reunião, e aí você cai, né? Levanta. E nesse momento, um monte de gente fazendo live, né? E sobrecarrega. E tá tudo bem. Né? Exatamente. A gente tá passando por um período tão atípico que nem a tecnologia nossa suporta o que a gente precisa ter. É isso né? aí. É isso aí. Porque nem ela estava preparada. Ninguém estava preparado. Só para você ter uma ideia, né? Eu tenho aqui como estrutura, até para dar um exemplo para as pessoas, eu tenho uma estrutura, eu tenho duas internets. Eu montei uma internet que é de telefone fixo e montamos, eu e meu marido, a gente utiliza bastante, que ele também tem um trabalho forte nisso. Uhum. E aí a gente montou de fibra. E aí, sim, olha o que acontece, né? Mesmo tendo duas, né? Sim. Em alguns momentos o sinal sai. E olha, essa é uma outra coisa importante, sabia? Que é o que, Mônica? Quando você está fazendo as reuniões, está fazendo as atividades, caiu aí a pessoa. Ah, olha só. Pelo amor de Deus, tá vendo? Eu tô falando que não dá certo? Eu falei que isso não ia ter jeito, né? Oi, querido, né? Existe uma tecnologia que, como a Mônica acabou de falar, nem ela estava preparada para isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Se acontecesse essa pandemia há anos atrás, onde não tivesse internet, quando será que nós iríamos saber que estava acontecendo, né, essa pandemia toda? Provavelmente a gente ia ter muito mais pessoas com problemas. Pensa na época da gripe espanhola, né? Então, nós estamos agora num momento de aprender muita coisa. E isso envolve, inclusive, o nosso humor para poder lidar com isso. Caiu, levantou, meu bem. É sempre Caiu, assim. Levantou. Caiu, levantou. E você estava falando de um time de futebol aí em Goiás ou em Goiânia? Em Goiânia, é uma empresa que faz uniformes para times de futebol. E aí, o que eles fizeram? Máscara. Eles se reinventaram. Né? E aí começaram a fazer máscaras,
né? E começaram a fazer parcerias. Eu mesma fiz máscaras para minha empresa, com a logomarca, dei para os meus coaches, né? E falei, olha, vai fazer caminhada com essa, porque essa daqui ela é muito mais leve. Ele usou o tecido dele, que é um Sim. tecido voltado para essa área esportiva, é um tecido mais leve, que é o tecido de camisetas, né? De Passa o esportivas. ar, né? Ah, fala sério, tem algumas máscaras, se você pega as máscaras oficiais, assim, mais fortes, que são aprovadas pela OMS, são máscaras pesadas, Sim. né? Então, não são máscaras fáceis de você usar. Então, acho que a grande sacada é essa, sabe? Então, olha, para eu poder fazer a gestão da minha equipe, o que que eu preciso? Eu primeiro preciso alinhar com a minha equipe. E aí, em seguida, eu preciso definir as entregas e cada tipo de atividade tem uma rotina de monitoramento. E aí eu vou criar a minha rotina de monitoramento. E como eu te falei, muita gente nem fazia isso. Não, Só olhava as metas lá no não. meiozinho do mês, no finalzinho do mês, quando alguém deu dúvida e tal. Agora, ó, tem que estar lá. Né? E principalmente porque se você fica, né? Eu até gosto de dar como exemplo, você sabe qual que é a música da pandemia? A Não, música da Magda. pandemia é Caetano Veloso, a música Sozinho. Vamos lá. Às vezes no silêncio da Da noite, noite. eu fico imaginando nós dois. Ele e o chefe dele. Eu fico aqui Sim, sonhando, acordado, isso mesmo. juntando o antes, o Antes o agora e o agora, e o depois. depois. Aí o funcionário fala assim: por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô Isso me mesmo. sentindo muito sozinho. Sozinho. É Quando a gente exatamente. gosta, é claro que a A gente gente cuida. cuida, né? Isso. E, na verdade, essa pandemia, ela está, inclusive, fazendo a gente avaliar, Mônica, quem verdadeiramente estava sendo somente chefe e não um líder. Exato, chegou num ponto maravilhoso, Magda. Exato. Quem que é chefe, quem que é líder. E tem uma diferença brutal nisso, né? Com certeza, né? Afinal de contas, olha, a liderança, né, é a arte de influenciar as pessoas, de comandar as pessoas, mas trazendo-os, né, junto de você. Você influencia. Preste atenção, eu não mando, eu influencio, né? E um chefe, o que que ele faz? Né? Eu posso ser, por exemplo, um gestor eficaz. Sim, Gestão é o que a gente faz. Líder é quem nós somos. Então, eu faço a gestão, eu posso ser um chefe onde eu faço o controle, onde eu faço o acompanhamento, onde eu distribuo as tarefas, mas eu não metódico. interajo com as pessoas. Foco Exatamente. em dois pontos. Vamos trazer aqui o trabalho de Kenneth Blanchard, que muito Sim, bem desenvolveram a teoria da liderança situacional. sim. Como que eu lidero? Dois focos. Ou eu foco na tarefa, ou eu foco no relacionamento, ou nos dois, dependendo do nível de maturidade da pessoa. Exatamente. Se eu fico somente focado na tarefa, eu estou sendo um chefe. E aí a pessoa desgasta, aí a pessoa se cansa, aí a pessoa fica lá, ah, tá, eu tenho um problema aqui. Não, não, vai resolvendo aí, depois você me entrega, quando der tempo a gente conversa, né? Sim. E aí, né? Inclusive tem uma coisa que eu queria até dar um exemplo para você dessa pandemia. Eu tive um cliente que ficou muito decepcionado com a equipe dele. A equipe dele, ele, na verdade, não sabe quem foi, ele tem uma equipe pequena, Sim. e ele recebeu uma denúncia do Ministério do Trabalho e junto da polícia de que ele estava aberto lá e com situação perigosa. E ele ficou chateado porque ele falou assim, olha, eu tenho certeza que isso foi de funcionário pelo que falaram, tá? E ele ficou magoado. E eu falei para ele, falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Não acho que é momento de magoar, não. Sabe por quê? Tem muita gente com medo. Sem dúvida. Medo de verdade. Tem gente apavorada porque tem uma família de idosos em casa, porque tem crianças. Então, Exatamente. e tem, você sabe muito bem que dependendo da personalidade,
Se a gente pega, por exemplo, trazendo o enneagrama, uma pessoa tipo 6, aonde o medo é presente na vida dela, Aí ela é não uma. consegue lidar com isso. E aí, Exatamente. o que que ela faz? Ela mete os pés pelas mãos. Então, a gente precisa estar aberto para isso e conversar. Então, qual é uma das regras importantes nessa pandemia? Transparência, conexão com a sua equipe, né? O que vamos fazer? Se inclusive você não tem resposta, diga não sei. E saber o E que, o diga que, que cada um está passando também, né? Porque as pessoas estão passando por várias crises, não é? Às vezes a insegurança que causa, o medo transforma. Isso que você falou, eu acho que pondera muito, inclusive foi tema de outra live. O medo transforma as pessoas, inclusive no rendimento delas, não só nas atividades pessoais, como nas atividades profissionais. O medo começa a cegar, de certa forma, né, Magda? com certeza. E aí, a gente sabe como que eu brinco, né? Eu falo que quando a pessoa está com medo, quando ela está insegura, é como se o raciocínio dela fosse sequestrado, ele foi Sim. sequestrado e colocado num quarto fechado. E fica só emoção, né? E às vezes a pessoa está fazendo isso, por quê? Pelo instinto de autopreservação. Ele está preocupado e a gente precisa receber isso. Então, como que a gente faz isso? Porque, olha, ele nunca enfrentou, você nunca enfrentou. E o líder também, o meu cliente também não está errado. Não é dizer que está errado nele ficar com raiva do funcionário. Ele também não está sabendo como lidar. Sem É dúvida. muito novo para todo mundo. Tudo Então, novo. bora aprender juntos? É. Bora criar E é esse ambiente. tropeçando. E é tropeçando. Na verdade, eu acho que a gente não tem ainda a forma e nenhum modelo ideal para a gente adaptar essa nova rotina. E vou muito mais além. Essa rotina é uma rotina que, mesmo passando a pandemia, ela tem uma tendência muito forte de ser o nosso novo normal, nossa nova rotina, porque muitas empresas, muitas corporações estão vendo que existe um certo benefício de você estar trabalhando em home office, e se você trabalha em home office de uma forma correta e de uma forma produtiva, é benefício até para a pessoa que está trabalhando. Exatamente. Porque a qualidade de vida, a gente ficar 2 horas num trânsito, ficar 3 horas num trânsito, não é vida, gente. Você ganha essas horas para você fazer uma atividade que você reclama que você não tem tempo. É isso aí. Né? Então, assim, eu acho que existe esse novo normal, né, Magda? E como lidar com esse novo normal, Magda? Então, e aí, novamente, eu volto àquilo que eu disse, né? A gente tem que estar aberto. Temos que recebê-lo para aprender. As coisas não vão voltar como eram antes, né? Eu tenho eu trabalhei durante um tempo para a Cielo, em São Paulo. A Cielo fez home office já há muito tempo atrás. Então, já tem mais ou menos 2 anos, 3 anos que eles já vêm com esse projeto. E eles passaram várias fases, sabe, Mônica? No Sim. sentido de, primeiro, fazer um home office integral. O que eles perceberam? Não foi legal. As pessoas perderam a conexão. Então, nesse novo normal, colocar as pessoas inteiramente home office, ela fica distante do negócio. Ela perde a identidade com a empresa. Então, quando eles fizeram, eles contam que lá em Alphaville, eles têm um prédio onde eles alugam, eles liberaram 2 andares, só de fazer home office. Eles alugam 5 andares, 2 foram embora. E aí, começaram, né, continuaram com isso. E quando eles viram que as pessoas começaram a perder conexão com a empresa, pegaram mais um de novo. Mas criaram esse um como sendo o quê? O modelo desse novo normal, que para mim, o que ele vai ser? A tendência é ele ser híbrido. E uma coisa que eu considero é uma recomendação. É uma recomendação. Veja que desde o início eu estou dizendo compartilhar, pactuar, ver com as pessoas. Tem pessoas que não se adaptam a home office. Precisa da conexão. Precisa estar lá, aonde tem dificuldade com filhos, sim. Tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade disso. Ele Sim. pode aprender, a gente pode passar e tal, e ele experimentar, mas tem pessoas que realmente não se adaptam. E o híbrido, ele é uma opção também, e o totalmente home office também pode existir. E se a gente optar, colocar cada um fazendo a sua opção e tendo monitoramento adequado, mas mesmo aquele que fique mais em home office, ter momentos dentro da empresa, né? Para poder fazer essa conexão. Então, eu vejo que esse novo normal nosso vai ter esse mix.
sabe? E as empresas perceberam que não precisam de espaços tão grandes, mas ao mesmo tempo precisa de ferramentas adequadas, ferramentas de conexão, né? Ferramentas para a pessoa trabalhar em casa. Então, isso precisa ser definido. E aí, a partir disso, nós vamos fazer melhor. Eu tenho um conceito, Mônica, que eu não sei se você concorda. Eu digo o seguinte, para mim, problema não existe. Olha isso. Problema não existe. Se eu tenho um problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar uma solução. Se não tem solução, ele não é problema. Um problema. Sim, sem ele dúvida. Passa a ser uma condição. Até que você tenha alguma coisa diferente. Percebe? E quando eu vou lidar com alguma coisa como um problema, né? O que eu faço com o problema? Eu reclamo dele o dia inteiro. Eu falo dele. E parará. E ele me estressa e me deixa lá. Para. Inclusive, eu brinco muito que tem gente que tem problema de estimação. Exato. E o que é o problema de estimação? Você alimenta ele todo dia, você fala nele todo dia, né? Então, para com isso! Eu tenho uma experiência muito boa com isso, né? Eu lembro que eu sou arquiteta de formação, trabalho 20 anos, para quem não me conhece, trabalho mais de 20 anos com a arquitetura e construção civil. Eu lembro que quando eu ingressei na incorporação, era uma empresa grande, com sede em BH, mas tinha em todos os lugares, principalmente em Curitiba, em São Paulo. E a gente fez uma entrevista coletiva, ou seja, o diretor não tinha tempo, ele fez entrevista coletiva com todo mundo. E todo mundo contando a experiência, e eu não tinha experiência nenhuma. Mas eu tinha experiência, uma coisa que eu sempre me destaquei, gestão de crise. Aham. Eu cheguei a ouvir todas aqui, eu fui, inclusive, a última a falar. Ele perguntou, me conta a sua experiência. Eu falei assim, olha, minha experiência é o seguinte, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu aprendo com facilidade. Mas eu tenho uma coisa que é minha e que eu posso entregar para vocês. Eu administro crise e eu faço a gestão de crise. Uau! O cara parou, falou, olhou assim para mim, aí eu saí de lá derrotada, Magda. Eu falei, puta, essa entrevista foi horrível. No dia seguinte, de manhã cedo, o pessoal me liga, olha, você foi escolhida. Aí. Eu entrei na empresa, era só problema, e eu falei assim, agora eu entendi por quê. Tô entendendo. Por que crise, administrar crise, principalmente nesse momento, na minha opinião, não sei se você partilha comigo, Magda, você ter uma inteligência emocional, tá? Principalmente você que é líder, ter inteligência emocional para você administrar de uma forma de sucesso toda essa crise, você dá um passo para cima. Sim. Porque a crise, ela só te traz uma única coisa na tua vida. Ou você sente e chora, ou você abraça e evolui. Essa é a minha opinião. Isso aí. Assim, se você quer ser um cara de alta performance, se você quer ser um executivo de alta performance, se você quer ter a sua empresa performando, abrace a crise. Seja que nem essa empresa, pô, não fabrico camisa, mas vou fabricar máscara de qualidade. E é isso, gente. É se reinventar na crise e administrar a crise com gestão de emoção. Essa para mim um foco principal na minha carreira. Porque eu consegui o emprego porque eu falei que eu sabia gerir crise. E eu sabia mesmo. Para mim, eu batia no peito as crises, todo mundo chorando. Eu falei, gente, vamos lá, vamos resolver. Depois a gente sente e chora. É isso aí. E até porque, né, se a gente traz aquele trabalho daquele estudo da zona de conforto, né? Sim. A zona de conforto não é o nome dela é isso porque é confortável mesmo. Você está lá e está tudo bem. Então, quando você está com o seu negócio rodando, você está numa zona de conforto. Nós precisamos que o nosso negócio tenha zonas de conforto para ele estabilizar, fortalecer. Agora, se eu ficar somente na zona de conforto, ele vai ficar desse tamanho. Aonde é que está o crescimento dele? É quando você sai da zona de conforto, vai para a zona do medo, né? E chega à zona da aprendizagem. Eu só consigo chegar na zona da aprendizagem quando eu passo pela zona do medo. E tem pessoas que vão na zona do medo e voltam para o conforto. Vai do medo e volta para o conforto. Aí, se eu passo pelo medo e tô com medo, vai com medo mesmo.
né? Exato. Inclusive, o medo é um excelente companheiro. O medo, ele nos instrumenta de cuidados maiores. Ser cauteloso, né? Exatamente. Tem que aprender as mensagens que o medo nos dá. Uma pessoa Exato. com excesso de confiança não faz o que é muito importante na gestão hoje, que é a análise de risco. Perfeito, Magda. Eu tenho Fez que uma fazer análise análise de maravilhosa. risco. Né? Então, eu preciso estar atento às mudanças, o que está acontecendo. Se eu estou com medo, primeira dica, significa que esse negócio é bom. Esse negócio é difícil. Não é para qualquer um, não. Olha a dica, Né? hein, gente? É isso aí. E aí, agora, não, como é que é isso? Tá vindo, né, uma pandemia? Não, tô nem aí, não. Quero nem saber, não. Não vou nem usar máscara, vou nem não sei o quê. Oi, né? Eu preciso ter coerência, ter Exato. o medo adequado para me preparar. Agora, qual é o problema do medo, Mônica? É quando o medo me paralisa, me cega e me deixa lá na minha zona de conforto. Eu preciso passar por ele para eu pegar a zona de aprendizado. E aí, quando eu vou para a zona de aprendizado, olha o que aconteceu. Isso que você falou. Eu vou expandir minha zona de conforto. Minha zona de conforto era essa. Eu cresci como pessoa, meu negócio cresce. A minha mente cresce. Esse é o grande ponto, né? Eu vejo hoje as pessoas com muito medo de pensar diferente, né? Diga sim para tudo que vir para tua frente, né? A gente diz, Otto Scharmer diz, diga sim para o futuro que emerge. O futuro está aí na tua frente. Ele está dizendo, oi, tô aqui. Que tal me ver? Que tal perceber o que está vindo? E as coisas não serão da mesma maneira que eram anteriormente. Não. O nosso poeta Lulu Santos já dizia isso. Não é isso? Né? Não Nada vai do que foi será do jeito que já foi um dia. Com certeza, com certeza. E como que a gente, por exemplo, a gente está falando de medo, o medo como que você, por exemplo, eu tenho um funcionário que tem medo, eu tenho certos bloqueios, como que a gente dá aquele empurrão? Como que a gente... Eu sei que a gente precisa, obviamente, que a maioria das coisas é um gatilho mental pessoal, né? A gente tem que ter o nosso próprio empurrão, nada é feito as pessoas podem atirar você, podem te empurrar do avião, mas quem sai do avião é você, né? Quando salta de paraquedas. Então, assim, que dica que você dá, Magda, para o pessoal começar, acorda para a vida, que a gente está vivendo um período crítico, nós estamos vivendo uma crise que realmente tá refletindo na nossa economia, está refletindo em muitas coisas, nós estamos falando de muitas tristezas, né? Ver o número de mortes. Nós estamos... as notícias, elas nunca são boas. Você liga a televisão, com certeza você vai ouvir só coisas ruins. Quais são as suas dicas, Magda, para a pessoa começar a sair forinha da caixa, começar a olhar o novo normal, teoricamente, como uma oportunidade, né? Primeiro assim, eu queria dar um beijo para duas pessoas que entraram aqui que eu adoro muito. Gislaine, grande beijo. E Edu, meu amigo, Edu Zempulski. Né? Muito bom ver você aí, né? E saber que estamos aí firme e forte nessa luta, nesse momento. Aí a Gi, Gi é uma grande coach de carreira. Faz um trabalho maravilhoso. Eu acho que ela fez algum curso. Aqui todo mundo faz curso com todo mundo aqui, Magda. Todo mundo se conhece aqui. Isso. É isso aí. Carinho, Gi. Então, o que eu considero assim, olha, eu tenho trabalhado muito, até quando eu te falei no início da live, que tem... nesse momento, eu estou com muita coisa, muita correria. Na verdade, eu tenho tido muita demanda nesse sentido, tá, Mônica? As pessoas estão inseguras. Então, a primeira dica que eu dou é que cada pessoa precisa o quê? Reconhecer as suas sensações. Ela precisa ter consciência e assumir as suas sensações. Então, qual é o meu sentimento? Eu estou com medo. Eu estou com receio, eu estou assustada. E precisa conversar sobre isso. E converse com as pessoas com quem você tem confiança.
né? E você vai perceber que isso é, inclusive, normal. Todos nós temos isso. Quando eu nego uma sensação, um sentimento, eu racionalizo, eu Sim. estou, inclusive, fazendo mal para mim mesmo. E eu não vou estar preparado para lidar com isso. A nossa emoção, tudo que nós recebemos primeiro com o coração, Sem né? dúvida. Sem Nós não dúvida. recebemos com o racional. Aí o que que a gente faz? Se você não perceber isso primeiro e identificar o que você pode fazer, você não vai lidar bem. Então eu preciso estar aberto, receber e reconhecer como é que eu estou. E a partir disso, falar e ouvir. Ouvir as pessoas. Como que nós aprendemos dentro do nosso processo de coaching, né? Ouvir na Na essência. essência. Ouvir na Exatamente. essência, sem julgar, ouvir buscando realmente com interesse entender o que está acontecendo. E o primeiro que eu preciso ouvir é a mim. É. Eu não tenho uma escuta para comigo. Eu tenho, sabe o quê? Um belo chicote, onde eu falo, para de bobagem, lerê, Sim. lerê. Eu tenho que enfrentar Sim. isso rápido. Sim. Sim. Você precisa ser claro com você. Como é que você está? Eu estou assustado, né? Ok. E como é esse susto? O que que isso está gerando em mim? Está me dando insegurança? Insegurança em relação a quê? E quando você verbaliza, isso vai amenizando. É como se limpasse, né? Então eu Exato. preciso botar para fora. Por isso que o líder, ele precisa ter as pessoas em quem ele confia. Para todos eles, quando ele faz isso com todo mundo, ele também aproveita e ele faz. Sem Ele dúvida. mostra que ele é gente, como os outros. E aí nós vamos lidar nesse normal muito melhor. Entendendo, inclusive, como que está a reação de um, como que está a reação do outro. Tá? Então, o maior poder que nós temos é das nossas palavras. E aí vem o posicionamento do líder. A partir do momento que ele está com a equipe, ele começa a falar com eles, a ouvir também na essência, e começa a colocar novas palavras mais fortalecedoras, agradecendo que cada um se colocou. Com isso, nós fortalecemos o time. Ele vê que tem espaço, né? E não é simplesmente, bora falar de trabalho, vamos organizar isso, Sim. vamos organizar aquilo outro. As pessoas têm dificuldade, têm receio. Então, o que que eu preciso? Fazer grupos. Eu vi uma empresa que fez um trabalho muito bacana. O que que eles fizeram? Nessa questão de ouvir as pessoas, ela fez um convênio com um grupo de psicólogos. Ela pegou 3 psicólogas e ofereceu para as pessoas e disse o seguinte: olha, essas pessoas vão estar atendendo vocês. Qualquer coisa que você estiver com medo, com receio, com dificuldade em casa, tá? Porque às vezes o líder não está preparado para isso. Coitado, ele Não. está com tanta carga, até ele próprio está precisando Sem disso. dúvida. Sem E dúvida. aí, o que que ela fazia? Ela fazia grupos. Grupos em torno de 5 pessoas, mesmo online. E aí as pessoas usavam esse grupo para quê? Para poder botar para fora. Eu tô com medo, eu tô com isso era muito bem recebido. Eles viam que não estavam sozinhos. E aí chegava num acordo. Vamos lá, gente, já que todos nós estamos com medo, e aí o nosso trabalho, como que nós vamos fazer? Vamos usar Legal. isso para nos fortalecer. Achei um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Isso, Então, com isso, isso, isso incentiva, na verdade, né? Quando a gente mostra um pouco da vulnerabilidade nossa para a equipe, eu acho que isso também mostra a conexão do líder com os funcionários, né, Magda? isso. Você, demonstrar não é demonstrar fraqueza. Todo mundo acha, fala, eu tenho que ser forte, tem que ser forte. Não, todo mundo tá, Vulnerabilidade. todo mundo tá passando por isso junto, tá todo mundo nesse mesmo barco, né? O medo e a insegurança é para todos, né? E você colocar e pautar isso para um grupo, para o seu grupo, e ser aberto, e ser franco e transparente, que é o que você falou, eu acho que é a peça-chave para você ter a conexão com os teus funcionários mesmo à distância, né? E também você ter a conexão de motivação, né? Ou seja, vocês acabam se apoiando. E isso, eu acho que isso é libertador. Ó, a Gina aqui falou que a Magda é fantástica, hein? E ela é, gente, ó. Querida! Saudade, Gina! Gina maravilhosa, junto com o Eduardo.
Nós trabalhávamos como trainer em uma instituição, então, muito bacana, pessoas muito especiais. Saudade, queridos, de todos vocês. Coraçãozinho. Que legal, gente. É saudade, ó. É isso aí, gente. Então, né, pessoas como Gina, como Eduardo, né, como a Gislaine, né? Então, são pessoas que também sempre trabalhavam nessa linha. O que a gente acredita? Né? Nós acreditamos em que eu preciso fortalecer a mim mesmo enquanto pessoa. Eu tenho que parar de me criticar e achar que quando eu tenho medo, quando eu tenho dificuldade, eu estou sendo fraco. Eu estou sendo simplesmente humano. Né? Exatamente. E não esqueça do nosso grande exemplo, aquele trabalho maravilhoso que nós temos da doutora Brené Brown, aquele TED que tem dado sobre a vulnerabilidade. Sim. Quando eu me faço de forte, eu afasto as pessoas. Porque eu sou forte, elas se sentem fracas. Então, um líder que é sempre muito forte, geralmente tem pessoas fracas. Agora, quando eu mostro que eu sou firme, mas eu sou gente, e tenho dúvidas e tenho medo, quando eu tenho medo, as pessoas querem nos ajudar. A vulnerabilidade gera conexão. Exatamente, né? Então, exatamente. E nós estamos vulneráveis, e nós estamos vulneráveis, né? Hoje nós falamos a gente fala muito sobre alta performance. Gente, como ter alta performance em época de pandemia, como mostrar, né? Como mostrar trabalho, como fazer. Gente, Mônica, como que eu faço tudo isso? Falei, gente, é isso que você falou, Magda. A gente mostrar que nós somos vulneráveis, nós somos humanos, nós temos medos e anseios, e às vezes quando a gente está até desconecto, quando a gente tem a nossa equipe próxima, com um bom líder, às vezes tem ideias maravilhosas, né, Magda? Um bom líder tendo uma equipe forte e sabendo trabalhar, desenvolve, deslancha e decola, né? É isso aí, é isso aí. Esse é o ponto, né? Se você tem pessoas que são sempre pessoas piores do que você tem que ter, pelo menos, em cada pessoa, alguma coisa que você admire. Cada pessoa da sua equipe tem que ter algo de diferencial. Olha, essa pessoa aqui, como quando te contrataram, é especialista em crise, né? Essa daqui tem um posicionamento bacana, essa fala bem, essa outra desenha, essa planeja. Quando eu tenho uma equipe com a sua diversidade, eu tenho uma equipe completa. Quem diz que eu tenho, como líder, tenho tudo isso? Não dá para poder isso. E até uma coisa que eu acho muito complicado é a gente ficar se cobrando, né? Dentro hoje desse novo normal, nós estamos tendo um volume de informações muito grande, muito acessível. E nós precisamos saber dizer não. E saber separar o joio do trigo. Perfeito. Aquilo que realmente vai agregar para o seu trabalho. Do contrário, você quer abraçar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo e não podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sem dúvida. Hello? Né? Sem dúvida. A pessoa até fala, eu sou geração Y, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sou mulher, eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Alguma coisa fica mal feita. E perde foco. Né? Isso, para a gente fazer bem feito, é um de cada vez. Vamos parar de inventar esses jargões aí, não tem jeito. Né? Sem dúvida. Por isso que eu tenho que ter disciplina e organização. Gente, é isso. Olha a dica maravilhosa da Magda. Você sabe que, Magda, o Instagram é assim, faz live a 1 hora certinho, senão eles derrubam a gente. Eu sei. Daqui a pouco vai derrubar a gente. Tá? Posso dar, então, 6 pontos que eu acho que assim, importantíssimos. Sim, tá? fala então, pra nós. 6 Cs. Anota aí, 6 Cs. 6 Cs. São 6 Cs para você poder trabalhar nessa pandemia que vai te ajudar muito, mega, tá? Sim. Primeiro, calma. Respira. Calma. As coisas só podem ser entendidas quando eu tiver calma. Segundo, clareza. Entenda o que está acontecendo. Seja curioso, investigue, não tenha medo de perguntar e de ouvir. Terceiro, que eu falei hoje várias vezes, conexão.
conexão com as pessoas, com o seu cliente. Seu cliente está lá preocupado, precisando de você. Sem né? dúvida. Então, conexão com sua equipe. Lembra da música do Caetano Veloso, que a gente já cantou aqui hoje? Até música teve aqui, gente. Você não entendeu, tá? Precisamos também do C de competência. Focar nas competências das pessoas. Outro C, coragem para vencer esse medo, né? Bora, vamos junto. E quando a gente está junto, nós temos coragem de trabalhar melhor, né? Nós podemos seguir muito melhor. E o último é compaixão, né? Compaixão com o outro e com você mesmo. Aprender a se aceitar e aceitar ao outro. Estamos todo mundo junto. Paulo Júnior entrou aí. Beijo, Paulo Júnior. Você falou que botou esses Cs no carro? É meu coach favorito. Ele tá pedindo. Bom, ele tá pedindo para você colocar depois. A Magda coloca depois nos comentários, gente. Pode deixar. Magda, olha que dica maravilhosa. Esse 6C vai ficar na nossa cabeça. E é isso mesmo, gente. Focar, vamos lá. Essa dica é mais maravilhosa. Olha, não tem como errar. 6Cs tá perfeito para nossa vida e a gente engatilhar e bola para frente. Magda, querida, muitíssimo obrigada por essa lição, essa aula, né? Como sempre, maravilhosa. Gente, eu adoro a Magda. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. Adoro você, linda. E muito obrigada mesmo por você ter participado desse projeto da Moon Talks. Moon Talks está aqui realmente para fazer várias lives, para falar sobre vários temas, principalmente temas que nós estamos vivendo hoje, para ajudar as pessoas. É uma corrente do bem. Espero vê-la em breve em outros temas. Claro! E, gente, sigam a Magda. Ela é uma profissional, daquilo. É maravilhosa, entendeu? Maravilhosa. Sigam a Magda nas redes sociais dela. Ela também tem várias, elas têm umas postagens. E, olha, qualquer coisa, a Magda vai deixar contato, né, Magda? Depois deixa o contato. Quem quiser entrar em contato com ela para fazer, ela é uma coach maravilhosa, gente. Se a sua empresa está precisando também, olha, ela também é uma boa profissional para isso. Então, gente, obrigada pela audiência. Eu sei que teve altos e baixos, caímos, levantamos, né, Magda? Mas é com emoção, mas a gente lindas e divas, caiu, levantou e estamos bem. E, gente, espero vocês na próxima quinta com a Moon Talks, também falando um pouco mais sobre home office. Magda, mais uma vez, gratidão, tá? E obrigada mesmo por desprender esse tempo teu para conversar conosco, tá bom? Grande carinho, tá? Sucesso e tamo junto. E, pessoal, beijo para todos. Maravilhoso estar com vocês. Tá? Muito bom. Gi, Fernando, né? Todo mundo aí. Muito bom com vocês, tá? Grande beijo. Um beijo, até linda. Sucesso, Mônica. Até mais para você também, minha linda. Até.